formada em contabilidade pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em administração de recursos humanos, mestra em engenharia da produção e doutora em gestão da inovação em biotecnologia pela UFAM. Possui vasta experiência no gerenciamento de processos administrativos e de RH em empresas nacionais e multinacionais. É membro da diretoria adjunta da FIEAN-CIEAN e diretora executiva da KMP Soluções em Gestão Empresarial. Para falar sobre os desafios da carreira profissional e sobre o mercado de trabalho nos dias atuais, o Roda Viva Amazonas recebe esta noite a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas, Kátia Andrade. Olá, boa noite. Está no ar o Roda Viva Amazonas, pelo sinal digital, canal 2.1 e 13net. Vamos começar pela bancada de entrevistadores. Os jornalistas Vitor Gavirati, repórter do Portal A Crítica. Tânia Brandão, mestra em Educação pela Universidade Federal do Amazonas. E ainda Jônia Kedman, mestra em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, professora da FAMetro e também da Uninorte. E ainda minha colega de TV Cultura do Amazonas. Sejam todos bem-vindos. O Roda Viva Amazonas tem arte também. E esta semana é com o cartunista Elvis Braga. A arte dele é em tempo real. Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas, Kátia Andrade, muito obrigada por ter aceito participar dessa mesa redonda para falar dos desafios na carreira profissional e também ainda do atual mercado de trabalho. Falando em atualidade, esse mundo deu um salto quântico quando falamos de tecnologia. E essa tecnologia, ela acabou beneficiando, contribuindo em várias áreas de trabalho, mas interferindo também na carreira das pessoas. Hoje, o mercado exige um novo perfil desse profissional. E aí a gente vê que tem muitos desafios para serem enfrentados. A crise, o desemprego, a questão da CLT, cada vez menos empregados e trabalhadores, né, sendo contratados por essa via. A terceirização. Hoje, as empresas preferem, inclusive, trabalhadores terceirizados. E aí vem minha pergunta: qual é o modelo que esse profissional ele deve adotar atualmente? Por exemplo, ser um trabalhador multitarefa ajuda ele a se manter no emprego ou até ele conquistar, por exemplo, uma vaga no mercado de trabalho? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, muito boa noite. Muito obrigada, Artemisa, pelo convite. E assim, a gente tem uma multiplicidade aí de variáveis para analisar aqui nesse bate-papo. Primeiro que essa revolução tecnológica é um fenômeno que ele chegou para ficar. Então, não tem como a gente fugir disso. A gente não vai voltar lá para a época da Revolução Industrial, para a indústria a vapor, isso já passou. A gente não tem olho na nuca, então a gente precisa olhar para frente. E os profissionais, eles precisam se adequar a este novo momento. É ter jogo de cintura agora. É ter jogo de cintura e que a gente fala muito na área de RH. A gente precisa ter flexibilidade cognitiva. Essa eu acho que é a competência mais rara e mais buscada pelos empregadores hoje. O que seria essa flexibilidade cognitiva? Exatamente você conseguir desaprender e aprender de novo. Né? A gente fica muito preso a modelos antigos. Crenças. Crenças que a gente fala no coach de crenças limitantes. Né? A gente fica muito preso ao passado, a como era no passado, como eu aprendi, que deu certo naquele momento, que time que está ganhando não se mexe. Então, a gente tem que pensar agora fora da caixa, porque todo modelo que estava consolidado e que a gente acreditava que era um modelo de sucesso, ele foi rompido por essa disrupção tecnológica que a gente está vivendo hoje. Né? Então, isso
mais ou menos assim, em poucas palavras, seria a flexibilidade cognitiva. Quando a Artemisa comentou, né, desse perfil hoje, o que a gente percebe? Que dá a impressão, né, a gente pode ver isso refletido hoje, talvez, mas a gente acompanha, parece que um ciclo, uma coisa histórica, né? A gente tem aí, década de 70, aquele período mais repressivo, aquela coisa mais da hierarquia, depois as empresas mais, né, trabalhando na questão da competitividade, e agora chegou essa explosão aí do multitarefa, sem fronteiras, né? Sim. Daí aí a gente fica assim, esse perfil agora, a gente na prática. Muitas pessoas ficam preocupadas com a questão da tecnologia, assim, a gente, na verdade, está enxugando essas carreiras, concentrando mais, né, em menos, ou a gente está pulverizando e ele está dando chance de a gente multiplicar esse número de carreiras, de profissões aí? Tudo que é desconhecido causa medo. Né? A gente tem medo, isso é natural do ser humano, o ser humano tem medo do desconhecido. E quando a gente está com medo, a gente fica um pouco paralisado e esquece de olhar muitas oportunidades que estão ali em volta e a gente esquece de olhar, não consegue olhar porque está muito focado no problema e paralisado pelo medo. A revolução digital é um pouco isso, né? Essa onda tecnológica é muito isso, principalmente para a nossa geração, e aí eu me incluo, né, a geração X, né, que estava acostumada, né, com aquele modelo de trabalho, que a gente já foi treinado naquele modelo, já tem o nosso modelo mental, já está ali formatado daquele jeitinho. É muito mais difícil para a gente romper essa barreira, né? Então, por isso a gente tem que correr muito antes até, né? Para conseguir se reinventar. Não adianta resistir. Né? Tem um ditado que diz, quando não tem jeito, relaxe e aproveite. Né? Então, não adianta. A gente costuma dizer, o gênio saiu da garrafa, não tem volta. Não tem volta, não tem jeito. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se mover. Né? Você precisa aprender a desaprender o que você já sabia e aprender o novo. Construir. Né? Tem muita oportunidade nesse novo modelo. E aí a gente precisa entender, inclusive aquilo que a Artemisa falou, tem muita gente que não está mais naquele modelo da CLT, com a abertura da reforma trabalhista, muita gente trabalhando como terceirizado e tal. A gente precisa entender o seguinte, nada mais será como antes, no Castelo de Abrantes. Né? Nada mais vai ser igual. A gente precisa entender que esse modelo de trabalho que a gente tem hoje, que a gente criou nossos filhos até dentro desse modelo de trabalho, isso vai desaparecer. Amanhã não, mas já começou. Né? Esse caminho já começou. Essa reforma trabalhista é assim, o mínimo que poderia se fazer para continuar competindo globalmente, em se falando de negócios, né, com o resto do mundo. Né? Porque a legislação trabalhista ela é de 1947, salvo engano, 45 ou 47, não estou lembrada direitinho agora. Vejam que é um modelo muito antigo. Né? O mundo já mudou ciclicamente várias vezes. Os modelos já mudaram ciclicamente. Mas nesse período vezes. de 47 para cá, ela teve várias mudanças. Ela não ficou fixa, né, naquele modelo. Nós trouxemos um especialista aqui no Roda Viva e vimos que essa reforma, na verdade, ela beneficiou muito mais o empresário do que o trabalhador. Né? O que o trabalhador pode fazer, já que ele está em desvantagem? Né? Então, quando a gente tem 13 milhões de desempregados no país e a gente vinha deste modelo anterior, o que nos levou, então, a ter 13 milhões de desempregados no modelo anterior? Às vezes, o medo do investidor, porque não existe empregado, colaborador, sem empresa forte. A empresa tem que ser forte para ter como remunerar esse trabalhador.
né? A gente precisa dar sustentabilidade financeira, econômica, para que a empresa também produza seus efeitos sociais, que é exatamente gerar emprego e renda e benefícios sociais, né? No nosso caso, muito mais porque a gente tem a Zona Franca de Manaus exatamente focada em fazer com que as empresas, esses benefícios não são dados de graça, né? Esses benefícios fiscais, eles são dados exatamente para a empresa também dar contrapartida em benefícios sociais para os seus colaboradores independentes, né? Então, a gente precisa entender que, de alguma forma, a gente precisava dar uma abertura maior para que viesse mais investimentos, para que se pudesse gerar mais oportunidades de trabalho, né? Então, a gente vai substituir aí esse termo emprego, né, por trabalho e renda, né? Porque se a gente for focar só no emprego, a gente não vai sair da caixinha. Ok, você está falando aí da 4ª Revolução Industrial, você falou que nada vai ser como antes, eu já suspirei aqui, meu Deus. Então, assim, mas eu quero aprofundar um pouco o que a Jônia falou sobre o perfil, tá? A gente tem aí toda uma geração que está se preparando para esse mercado de trabalho, né? São crianças hoje que já falam inglês, já entendem tudo na televisão em inglês, no YouTube. Então, assim, mas que tipo de competência técnica e comportamental essa pessoa que vai entrar no mercado tem que ter? Porque qual é a preocupação de quem trabalha com a educação? A gente, às vezes, vê uma série de jovens aí, muito competentes, extremamente preparados, mas que não têm inteligência emocional. São crianças hoje que não sabem lidar com frustração. Então, assim, o mercado, como que vai lidar aí com essa questão do comportamento dessas pessoas hoje em formação? A gente está vivendo um momento bem legal, né, no cenário corporativo, assim, do ponto de vista até investigativo, né, para quem gosta de trabalhar com pesquisa das relações humanas, porque a gente tem no mercado hoje várias gerações, né? A gente tem ainda os baby boomers lá, a geração X, geração Y, a geração Z que já está chegando. A geração Z já está entrando no mercado de trabalho. E são modelos mentais totalmente diferentes. Quando você está em sala de aula... Então, assim, é a mesma coisa de sala de aula, né? Quando você está em sala de aula, você vê que todos os níveis, tem multigerações ali e tem aqueles que ainda sentam lá na frente, que ficam prestando atenção. Tem outros que depois que você começa... Falou 15 minutos, a geração Y e Z já está lá, olha, já pesquisou tudo que você ia falar e já vem com a próxima pergunta, né? Então, a gente precisa agora aprender a conviver com essas multigerações no ambiente educacional, no ambiente de trabalho e saber aproveitar o melhor potencial de cada uma dessas gerações, porque cada uma tem um valor ali para agregar ao processo, tanto educacional quanto ao processo produtivo dentro das empresas. Kátia, diante desse cenário, né, onde que a pessoa que está procurando emprego ela vem errando? O principal erro que ela vem cometendo e qual dificuldade que o pessoal da RH vem encontrando, né, na hora de selecionar esse profissional? Assim, bem na prática mesmo, Vitor, a gente recebe muito currículo, todo mundo está recebendo muito currículo, não precisa nem ser selecionador. Você conhece alguém e tal, as pessoas já mandam para o teu e-mail, currículo e tal. E aí, o que acontece? As pessoas continuam colocando aquele currículo como antes, né? Colocando curso que fez, a empresa, o período que ficou e a função que exerceu. Hoje, faz menor diferença qual foi a função que você exerceu. O que faz diferença para o selecionador hoje, que está focado na seleção por competências, é o que você fez, o que você realizou, que resultados você deu. E isso poucos ainda estão colocando no currículo. Então, assim, quando você vai fazer a triagem dos currículos, a primeira coisa, o que destaca são as realizações. Olha, essas realizações aqui, de repente, vão fazer a diferença para essa empresa que eu estou recrutando. Então, com certeza, esse aí, ele vai ter mais chance de ser chamado, pelo menos, para uma entrevista, né? E aí, quando a gente chega nessa outra fase da entrevista,
Você sabe que o papel aceita tudo, né? Você pode escrever tudo no seu currículo. Mas um entrevistador experiente, ele faz as perguntas certas para validar aquilo que você colocou no currículo. Então, assim, conselho que eu dou, se você não fez, não coloque. Se você não sabe, não coloque. Se o seu inglês não é fluente, não coloque inglês fluente, porque na próxima etapa você vai ser dançar, né? Então, isso ainda existe muito e é natural, porque as pessoas querem a todo custo se recolocar, né, no mercado, mas é um erro, né? Você me perguntou qual é o erro. Um dos principais é esse, e outro é a pessoa ficar presa ao cargo anterior. Eu era gerente na empresa X, eu estou disponível no mercado de trabalho. Aparece uma vaga para coordenador, eu não vou para coordenador porque eu já era gerente. Veja, o que menos importa hoje em dia é o cargo. No próximo bloco, vamos falar das áreas profissionais que devem estar em alta para os próximos anos. Nós vamos ao intervalo. O Roda Viva volta já. Estamos de volta ao Roda Viva Amazonas. A nossa convidada de hoje é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas, Kátia Andrade. Estão comigo nesta mesa redonda os jornalistas Vitor Gavirati, do Portal A Crítica, Tânia Brandão, mestra em Educação, e também a minha colega de TV Cultura do Amazonas, Jônia Kedma, que também é mestra em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e ainda professora da FAMetro e também da Uninorte. Temos a arte em tempo real esta semana com Elvis Braga. Ele está fazendo uma caricatura, uma arte da nossa convidada. Tem uma pesquisa que é da revista Época Negócios, que fala justamente do guia salarial. Esse guia, ele indica 8 áreas estratégicas. Primeiramente, engenharia, finanças, contabilidade, vendas e marketing, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguro e tecnologia. Essa tendência deve ir para os próximos anos. E que dicas que a senhora daria? A senhora também tem alguma dica em relação a essas áreas? Acrescentaria alguma área, por exemplo? Que seriam as profissões de futuro, né? Essa parte de controladoria, contabilidade, finanças, ela cresceu muito e foi muito valorizada, muito em função da crise, né? As empresas tiveram que fazer uma gestão muito severa dos seus custos para sobreviverem a essa crise que foi muito profunda. A gente acredita que isso vai estabilizar, né? A demanda por esses profissionais vai acabar estabilizando até em função do volume de profissionais dentro de cada empresa dessa área. Por exemplo, uma empresa não tem de vários contadores, vários tesoureiros, vários controles, né? Eles têm um número reduzido. Em contrapartida, se for uma empresa industrial, por exemplo, ela vai precisar de muitos engenheiros, muitos técnicos dessas áreas mais de exatas, né? Se for uma empresa de serviços, ela já vai demandar por um outro tipo de profissional, né? Os profissionais mais relacionados ao marketing, a atendimento ao cliente, né? A hospitalidade. O Amazonas foge um pouquinho dessas regrinhas, já que nós vivemos num mercado diferenciado, isolados até certo ponto do resto do país? Geograficamente, a gente pode dizer que nós estamos um pouco isolados. Em função do nosso modelo econômico, a nossa matriz econômica ainda ela gira em torno do polo industrial de Manaus, né? Nós não temos ainda consolidado uma nova matriz aqui na região. Então, em função disso, a demanda maior por profissionais
são profissionais ligados ao processo produtivo da indústria. Né? Por exemplo, nós temos aqui uma indústria forte em eletroeletrônicos e polo duas rodas. O motor do polo industrial são basicamente esses dois segmentos. Né? Então, a gente tem uma demanda maior por profissionais ligados às engenharias, né? Profissionais técnicos, de ferramentaria, de técnico em mecânica, técnico em eletrônica e as engenharias da mesma forma, mais engenharia mecânica, engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, menos engenharia... Ciências duras, né? Que a gente ciências duras. Menos engenharia química, por exemplo, né? Nós temos essa demanda, mas é muito mais reduzida, porque a gente não tem indústria forte, química. A área de exatas é um bom gancho, então. A área de exatas é uma lacuna importante que nós temos aqui, porque nós pegamos profissionais de fora. Outro dia achei interessante que eu ouvi, assim, os profissionais, por exemplo, da medicina, é como se fosse um cruzamento agora também dessas competências, nessas profissões. Os médicos agora também, a nossa área é mais da comunicação e das tecnologias, então a gente viu que no currículo já está colocando que os médicos já têm que saber um pouco das tecnologias, inclusive por causa da telemedicina, né, a questão dos equipamentos tecnológicos. Então, a gente tocou agora um pouco nessa pulverização e no enxugamento. Também tem essa parceria, né, de várias outras que a gente, por exemplo, aqui Amazonas, né, essa coisa da competência mais para o distrito, mais para a indústria, né, que chamou muita gente para... Aliás, também aqui entraria né, a gente fala dessa pulverização das profissões, mas aquele dado que a gente às vezes comenta, né, assim, a gente tem aqui, parece que uma falha, uma falta de qualificação, né? Então, seria porque então, é direcionada essa demanda para a parte muito industrial. E aquela parte que não é preenchida, por exemplo, o que a gente faz com essa parte que não é preenchida, com as competências que tem demanda aqui e de onde vem? É interessante isso que a Jônia está falando da área complementar. Uhum. Isso acaba potencializando o currículo da pessoa. Ela é de uma área, mas acaba procurando também uma outra. Sim, né? Exatamente. Então, essas competências a gente importa hoje, né? Uhum. Porque... Quando você fala de uma indústria, a indústria não pode parar por falta de profissionais. Então, é muito comum a gente ver selecionadores daqui indo fazer seleção, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, que é uma das universidades que mais formam engenheiros, né? A gente tem aqui a UEA, nós temos o curso de engenharia na UEA, mas, por exemplo, de 30 matriculados no curso de engenharia, formam 7. Foi um levantamento que a gente fez lá desde 2012, a gente vem acompanhando esses indicadores. É uma coisa que a gente vem trabalhando até via Federação das Indústrias e Centro das Indústrias. A demanda que é pouca ou é a oferta? É a oferta de profissionais. A demanda por esses profissionais existe, né? Claro que com essa crise ela existe num volume menor, né? Mas quando a gente fez um levantamento lá em 2012, 2013, antes do acirramento da crise, a gente precisava, por exemplo, de 50 engenheiros para uma determinada indústria do polo, e a gente tinha 7 engenheiros saindo da Universidade Estadual do Amazonas. Pensar a evasão, então, e mudar a formação seria um caminho também, Kátia? Hoje a gente tem uma evasão muito grande de alunos desses cursos de exatas. Né? Por quê? Porque nós temos uma deficiência lá do ensino fundamental nas ciências básicas. Né? Todo mundo já falou muito sobre isso, né? Mas a gente, infelizmente, ainda não viu nenhuma ação pragmática para corrigir esse desvio. E aí, quando o aluno chega num curso de engenharia, por exemplo, de qualquer engenharia, até engenharia da computação, que é uma área que, né, cresceu muito e vai continuar crescendo, quando ele se depara com cálculo 1, ele já, não é bem isso que eu quero. E aí, às vezes, ele... Aí ele não passa por 2, aí tem o 13, tem o 4.
Fica aquela bola de neve. Aí ele não passa no primeiro, aí ele vai ter que... Exatamente, aí ele acaba se evadindo do curso e indo para ciências humanas. E seria um caminho, caso, né? por exemplo, fazer missão, olha, Mas fazer tem que pulseira de pensar, missão. né, nas A coisas. gente tem que, o relacionamento é por Alguém tem que nossa explicar isso conta, aqui, né? A competência. Seria um caminho a investir, então, para a gente, os cursos técnicos, os tecnólogos, o que a gente está conseguindo, porque já a gente tem um exemplo aí, né, do CETAM, que investe muito nessa questão aqui no estado. Sim, Milhares de vagas, Muitas, inclusive né, cursos que tem gratuitos capacitando para muito. quem, no momento, né, não tem como investir na Exato. carreira, procurar esses cursos gratuitos. Sim, inclusive o diretor-presidente do CETAM participou recentemente de uma reunião com a diretoria da Federação das Indústrias lá, e ele estava comentando que estão, inclusive, redefinindo essas matrizes, né, curriculares aí dos cursos do CETAM para dar esse viés mais tecnológico para poder atender essa demanda que já está, mas que vai aumentar daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai aumentar muito mais. Agora, então, as unidades formadoras, elas precisam atentar para essa mudança de modelo produtivo, de processo produtivo. Com a revolução tecnológica, as empresas estão cada vez mais automatizando processos, utilizando inteligência artificial, e eu não estou falando só de indústria, né? As pessoas ficam falando indústria 4.0. Indústria 4.0 foi uma nomenclatura que foi cunhada para toda essa revolução tecnológica, mas essa revolução ela não afeta só a indústria, ela afeta a nossa vida, né? Ela afeta a área do comércio, de serviço. Se você andar um pouquinho em Manaus, nas grandes lojas aí de varejo, você vai ver que tem poucos caixas já. Porque tem já tem aqueles totens autosservice, que você paga seu boleto, que você faz a sua compra, que você, né, que você mesmo debita lá no seu cartão de crédito ou de débito. Quando você liga, você não é mais atendido por uma telefonista, você é atendido por um robô, né, que faz aquela ligação digital. Já tem os bancos totalmente digitais, né? Tem os bancos, você não usa, você compra muito agora mais na internet, no e-commerce, né? Muito menos você vai na loja física, você muito pouco vai no banco, você mais faz o internet bank, ali paga tudo, faz transferência, faz tudo pelo internet bank. Então, assim, não é só a indústria, né? A nossa vida foi afetada por isso. É isso que eu ia... Você tem, assim, aquela sensação de que parece que o Brasil está meio na inércia? Essa revolução está vindo aí, parece que um amigo meu usou uma analogia legal, que ele disse, o gigante está chegando e a gente está olhando os memes no WhatsApp, né? A impressão que se tem é essa. Você chega a essa constatação que falta mais política, a gente precisa se organizar mais. Por exemplo, os currículos das universidades, eles não precisariam ser revistos? Isso está acontecendo de fato? Como é que você vem observando isso? Olha, os currículos das universidades, aliás, o nosso sistema educacional, ele já teria que ter sido revisto antes mesmo dessa revolução tecnológica. Já existia uma defasagem antes desse boom da revolução tecnológica. Mesmo com a indústria tradicional, a gente já tinha uma defasagem. Então, a nossa defasagem agora é muito maior, o nosso desafio é muito maior. E sim, eu sinto ainda muita inércia do ponto de vista de políticas públicas, mas não só políticas, de instrumentos de política, para operacionalizar essas políticas. Porque se você for ver, políticas públicas até nós temos. Né? Nós temos será que não deviam ser revistas, nacional, nós temos um plano nacional, por exemplo, para a criação da bioindústria no Brasil. Né? Não chegou aqui. Instrumentos para operacionalizar esta política. Então, assim, a política ela existe, mas não existe instrumentos de política para que essa política possa afetar a nossa vida real. Mas, na verdade, então, a gente tem diretrizes macro, sim, né? Maiores, e aí tem que achar um jeito de aplicar isso. Pois né? Porque a gente, por exemplo, estando aí com a formação desses que vão para o mercado, eles estão afoitos para entrar no tal do mercado, né? E aí a gente fica
eles não vão... Como é que a gente está preparando, né? Essa Então tem essa coisa de né? preparar dentro desse formato. Aí eles... Porque, por exemplo, nós temos um embate. Mas não é assim não, lá fora... Bicho, é pior, é mais feio, né? Coisa pega. Tal do mercado, né? Exige muito mais coisa que às vezes é essa questão do que a gente está formando. Pois é, isso né? aqui me angustia, porque às vezes você fica pensando, será que eu estou preparando essa pessoa para um mercado que está completamente em mutação? Será que ele vai encontrar isso? Porque a gente tenta uma aproximação ao máximo. Mas ao mesmo tempo eu percebo que mesmo a gente querendo se superar na sala de aula, fica aí um nexo. Fica um vácuo, entendeu? Nessa formação, porque o currículo tinha que ser revisto. Sim. E existe uma limitação legal também, né? Quem já militou nessa área da educação sabe que nem sempre a gente pode mexer na matriz curricular, porque existe uma limitação pelo MEC, né? Que você tem que atender determinados pressupostos ali para cada disciplina e que nem sempre essa ementa, ela... atende o mercado. Mas o que eu vejo é que não existe uma fórmula, né? Pelo que nós já debatemos um pouco aqui. Às vezes tem essa formação, você complementa com o curso técnico. Eu, por exemplo, eu só consegui entrar no mercado de trabalho, além da faculdade, com um curso técnico. E aí tem esse profissional que às vezes ele não consegue investir na carreira dele. E aí também o mercado acaba oferecendo, né, cursos gratuitos. E aquele profissional que pode investir, ele tem essas dúvidas, é o aluno da Tânia ou até da Jônia, e ele quer investir na carreira dele, ele não quer estar parado, ele não quer só o curso da faculdade, mas ele está apostando em línguas e ele pretende, inclusive, ele tem o dinheiro que pode investir no intercâmbio. Isso é importante? Muito. É importantíssimo. Porque intercâmbio não é só a questão da língua, não. É a questão de conhecer uma outra cultura, né, que vem de bônus nesse intercâmbio. Esse é um aprendizado que ele vai levar para a vida toda e que ele não vai aprender em nenhum banco de escola. Então, quem puder fazer um intercâmbio, quem tiver como pagar o intercâmbio, parcelar. Hoje a gente já tem, né, diversas agências aí que parcelam, que isso, que aquilo, porque estão estimulando exatamente esse intercâmbio. A gente viu naquele programa do Ciências Sem Fronteira, né, muitos brasileiros que foram para os Estados Unidos, principalmente, e que tiveram que voltar porque não dominavam o idioma. Né? Tiveram a oportunidade, quer dizer, o trem passou, eles até pularam, mas foram devolvidos. Né? Porque a gente não cuida da coisa a longo prazo. O brasileiro é muito imediatista. Só quer resolver quando o problema já está aqui. A gente precisa de políticas, principalmente na área de educação, que sejam estabelecidas a longo prazo. Educação não se faz em nenhum lugar do mundo a curto prazo. Não é aqui no Brasil que vai ser feito. E aí a gente fica sempre esperando para começar no próximo governo, no próximo ano, no próximo verão. Não dá mais para a gente continuar desse jeito. Né? Senão a gente vai estar sempre correndo atrás com aquele sentimento de inércia, né? Com aquele sentimento de que a gente está sempre atrasado, em tudo que vai ocorrendo, a gente vai sempre correndo atrás do prejuízo. Né? Então a gente tem que ser mais proativo. Proatividade é uma competência, né, que a gente cobra de todo mundo, de quem a gente está entrevistando, né? A gente devia cobrar essa proatividade também dos governantes, né? Para a gente poder avançar como nação. O emocional também é muito importante, né? Temos aí o livro Inteligência Emocional, que nós estávamos falando nos bastidores, né? Então, existem até bons técnicos, né, que perdem o emprego exatamente por conta de não saber lidar com a diversidade, de não saber lidar com o diferente, com quem pensa diferente, com quem é diferente. A cultura organizacional que está mudando, né? Que exatamente. A gente está falando muito agora na área de recursos humanos de diversidade, né?
E é diversidade em todos os sentidos, inclusive diversidade de pensamento. É a diversidade que acrescenta, é a diversidade que nos move, que nos leva para um outro patamar. Se todo mundo pensar igual, a gente vai ficar aqui o tempo inteiro. No próximo bloco, vamos falar do crescimento do empreendedorismo no Brasil. Nós vamos ao intervalo. O Roda Viva volta em instantes. Estamos de volta para o nosso último bloco. A nossa entrevistada é a presidente da Associação de Recursos Humanos no Brasil, no Amazonas, Kátia Andrade. Estão comigo nesta mesa redonda Vitor Gavirati, repórter do Portal A Crítica, Tânia Brandão, que é mestra em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, e ainda a Jônia Kedman, minha colega de TV Cultura do Amazonas, professora da Uninorte, da FAMetro e ainda mestra também em Comunicação e Semiótica. Elvis Braga, nosso cartunista de hoje aqui no Roda Viva Amazonas, finalizando a arte dele, da nossa convidada. Ao fim desse bloco, ele entregará a arte dele em tempo real para a nossa entrevistada. Vamos falar agora de empreendedorismo. Segundo o Sebrae, o Brasil tem 17 milhões de pequenos negócios. O empreendedorismo realmente é o gancho agora para quem quer continuar no mercado de trabalho? Sem dúvida é uma alternativa, Artemisa, mas como tudo na vida, esse potencial empreendedor, ele precisa se preparar, né? Você imagina uma pessoa que passou 20 anos numa empresa como funcionário, com cartão de ponto, naquele modelinho seletista, com férias, com décimo. De repente ele sai e ele precisa empreender. É um mundo totalmente diferente, né? Aí as pessoas acham que, não, eu vou ser empreendedor, vou ser dono da minha agenda, vou ser dono do meu tempo. Mas não se prepara. Não vai ser, porque assim, quando você vai fazer um empreendimento, o retorno desse investimento, ele é médio e longo prazo, né? Nenhum negócio vai te dar lucro a curto prazo. Então, você tem que ter... Por isso que, segundo o Sebrae, muitas empresas fecham antes dos 2 anos. Exatamente, Exato. porque se você tiver que comer, que vestir, que pagar a escola do filho, daquele dinheiro que você vai começar a ganhar no seu pequeno negócio, e você não tiver nada para reinvestir no negócio, o negócio está fadado a fracassar. Na verdade, muita gente foi empurrada por causa da crise. Sim, então, mas aí ele não é empreendedor, né? Na verdade, a pessoa está ali numa tábua de salvação, tentando sobreviver, sem nenhum preparo. A gente não pode chamar isso de empreendedorismo, né? E a gente precisa deixar bem claro que esse nome empreendedorismo, ele vem de empreender. Empreender pressupõe que você tenha um plano de negócio. Né? Que você tenha um planejamento prévio, que você tenha feito um estudo de mercado, que você conheça o negócio, né? Você não pode empreender naquilo que você não conhece, você não pode empreender porque o seu amigo deu certo em abrir uma sorveteria. Você entende lufas de sorvete, você só sabe como tomar um sorvete e achar gostoso. Então você precisa aprender do negócio, né? Antes de empreender. Ou você precisa se associar a alguém que venha a contribuir com esse negócio, que venha preencher essa lacuna de competência que você tem. Quem pode para poder ajudar, empreender. além do Sebrae, por exemplo? Então, o Sebrae, né, é uma excelente alternativa de buscar consultoria, de cursos, mas eu acredito muito na mentoria. Né? A gente estava falando ainda há pouco de coach, né? Eu acredito muito na mentoria. Eu acho que quando você vai se aconselhar com alguém que já passou por aquilo que você ainda vai passar,
você tem um ganho, né, de tempo muito grande. Né? Você não precisa inventar a roda. A roda já existe, então por que não aprender com quem já passou por isso? Né? Eu acredito muito nisso. Qualquer pessoa pode ser empreendedor? Porque assim, a palavra está tão diluída, né, no discurso, eu vou empreender, eu sou empreendedor. Qualquer pessoa tem esse perfil, pode empreender? Eu acho que houve uma vulgarização do empreendedorismo. Né? Eu acho que empreendedorismo é uma coisa muito séria, empreender é uma coisa muito séria, que dá trabalho, que precisa de uma formação, que precisa de um estudo e que precisa de talento. Tem diferença do... disponibilidade. Pois é. Tem diferença do empreendedor e do empresário? Então, nessa dos termos ali, qual que seria essa diferença? Então, o empresário é aquele que é dono de uma empresa. Né? Eu posso ser empresário e não ser empreendedor. Eu posso ser empresário porque eu herdei a empresa do meu pai, por exemplo. Né? Isso já aconteceu muito aqui em Manaus, inclusive. Né? Muitos exemplos disso, de processos sucessórios de empresas familiares que não foram bem-sucedidos. As empresas acabaram falindo na segunda, na terceira geração, exatamente porque a pessoa era empresário, mas não era empreendedor. É por isso que eu fico muito preocupada quando as pessoas vão com muita sede ao poço, nesse negócio de empreender, muita gente estimulando isso. Né? Não, você abre um negócio, não tem emprego. Então abre um negócio, aí você vai pegar o seu dinheirinho suado de 15 anos, 20 anos numa empresa, aí você pega toda a sua indenização e investe num negócio para o qual você não se preparou. E a gente falou também aqui do perfil, né? Essa pessoa que estava há 20 anos lá no mercado de trabalho e agora vai querer abrir o negócio dela, mas acho que também falta um pouco da formação, né? Na universidade também, acho de falar do empreendedorismo. Poderia começar que agora incluir nesses currículos essa parte, isso seria interessante? Porque os alunos se ressentem, inclusive, dessa ausência de não, só prepara-se nas faculdades para a gente ser empregado. Por exemplo, a gente tem essa área, vamos pegar a área jornalismo mesmo, é uma coisa que a gente está vendo, né? A questão da prática e tal, que muitas pessoas estão descobrindo essa nova maneira, porque a profissão está mudando, a linguagem muda, as plataformas mudam, a gente está se adequando também a muita coisa diferente. E aí o termo empreender também, né? Aí a gente fica querendo descobrir formas de como é que seria empreender nisso. Eu acho que seria uma coisa interessante vir de lá, dessa formação básica já, para aprender tem algumas faculdades que já tem isso no currículo, nos cursos, inclusive nos cursos de administração, que são os cursos que geralmente eu dou aula, né, dentro dos cursos de administração, e eu já vi 2 faculdades, pelo menos, com uma disciplina de empreendedorismo, né, na formação dos administradores. Mas a gente não vê isso em todos os cursos. Né? Por exemplo, tem muito engenheiro, e a gente descobriu, inclusive, quando foi fazer aquele levantamento dos engenheiros, tem desses 7 a 10 engenheiros que se formam, nem todos querem ir para o mercado. Tem muitos que querem empreender. Só que a universidade não supre essa demanda. Não tem uma disciplina que ensina eles a empreender. Eles querem abrir um negócio, eles querem abrir uma assistência técnica e não vão para o mercado. Né? E aí, algumas vezes, são bem-sucedidos, porque também tem aquelas pessoas que já têm o empreendedorismo na veia, né? Que são bons de negócio mesmo, são bons de controle e tal. Tem a questão da vocação nata, do talento nato, existe sim. Né, tem isso facilita muito, mas a gente não pode contar só com isso. Né? A gente Os cursos de formação e liderança, geralmente, tem um módulo ali que é de empreendedorismo. Exatamente, eles são super importantes na formação. Super importante, principalmente pela questão da liderança. Quando você fala em empreender, você vai empreender um negócio, mas você vai ser um gestor de pessoas. Você vai precisar influenciar pessoas a te ajudarem a conseguir um objetivo. Como você vai fazer isso no exercício dessa liderança? As pessoas não trabalham por salário, as pessoas trabalham por propósito. As pessoas trabalham pelo salário para pagar as contas.
mas elas contribuem para o alcance de um objetivo pelo propósito que elas Gostei dessa encontram, síntese. pela identificação que elas encontram com aquele objetivo. Isso chama propósito, né? Então, o líder que consegue aglutinar pessoas para um propósito comum, é muito mais fácil dele exercer essa liderança. Isso entra um pouco na questão do empreendedorismo social, né? Nessa parte de ter mais o envolvimento, acho que reúne todas essas competências. E... Sim. Olha, eu represento um empreendedorismo social, né? Eu sou presidente de uma associação de recursos humanos onde tem 20 diretores voluntários que são profissionais, que têm, né, suas carreiras, trabalham. Na BRH só tem gente muito ocupada. E ainda assim as pessoas doam o pouco tempo que elas têm em prol da missão da BRH. Por quê? Porque elas encontram ali um propósito em comum. Então, se não tivesse esse propósito comum, como fazer a gestão dessa associação? E olha só, o levantamento da ANDI Brasil relata que o empreendedorismo social está movimentando 60 bilhões de dólares no mundo. É muita coisa. É muita coisa, né? Nossa, que expressivo. E o Brasil, em relação à América Latina, tem a segunda visibilidade nesse setor. Está em segundo lugar. E a gente tem muita iniciativa, tem muita coisa consolidada aqui, por exemplo? Olha, infelizmente, assim, aqui no Amazonas, a gente não tem muitas iniciativas locais, nesse sentido do empreendedorismo social, muito poucas. A gente vê muita ONG, principalmente vinda do exterior. Os trabalhos em rede né, também, né? Pegando pessoas locais para se engajarem nessas ONGs, mas não uma coisa que seja daqui. Existe sim, mas poderia ter mais. Tem muitos trabalhos no Rio, São Paulo, né, nas favelas ali no Rio de Janeiro. Será que é desconhecimento, por isso que tem pouco? Do que seja essa área? Eu acho que falta um pouco mais de divulgação, né, nisso, e também de um trabalho mais focado, né, mais pragmático. Assim, até tem algumas palestras pontuais sobre o assunto, mas não existe um projeto. Né, um projeto com começo, meio e fim, com metas estabelecidas, com nichos, né, de aplicação definidos. Eu acho que é isso que falta. Quando eu falo assim, instrumentos... A materialidade, quando eu falo assim, da proposta. A gente tem políticas, mas nos falta instrumentos de política. É exatamente isso. Legal, é muito lindo aquele plano e tal, mas como a gente vai executar? Como a gente vai fazer esse desdobramento? Né? Tem a política nacional disso, daquilo, mas como ela vai ser desdobrada para os estados? E ainda aplicada a uma realidade que pode ser bem específica, né? Que tem ela os tem seus, que ser adequada. Se a gente for pensar que geograficamente a gente tem desafios aí, a questão das vocações dos municípios, que a gente vai, muito vai necessário. ter muita, né, a questão da logística, de repente, é um desafio. Para o interior do estado, talvez o empreendedorismo seja uma saída, Kátia, você acha isso ou não? E se tem alguma área aqui no estado que você acha que é promissora? Morei um tempo em Parintins, né, e vejo que é difícil ter uma empresa que chegue, por exemplo, e gere bastante emprego, enfim. Como que o pessoal pode sobreviver? É comum o funcionalismo, enfim, aí o empreendedorismo parece como uma alternativa para os municípios do interior do estado? Sim, é aquilo que a gente falou lá no início, né, do programa. A economia do nosso estado está muito fincada no polo industrial de Manaus. Então, houve esse êxodo, né, para cá. O interior do estado não tem políticas para adensamento da geração de emprego e renda lá. Existem algumas iniciativas, se você for ver no governo do estado, foram criados até alguns arranjos produtivos, né, através daquele núcleo de arranjos produtivos da antiga CEPLAN, que agora é CEPLANCT,
mas tudo muito embrionário, tudo muito no papel. Você vai lá e vê que está tudo muito organizadinho lá no papel, mas você chega lá no local, você não vê isso se desdobrar na prática, pelo menos no volume que é colocado lá e tal. Então, muito embrionário ainda. Eu acho que a gente tem muito a fazer, a gente tem um potencial incrível no interior do estado do Amazonas, né? Tanto para agricultura familiar, para pecuária, para piscicultura nem se fala, né? Porque o volume de rio de água que a gente tem aí, a gente poderia estar investindo na piscicultura, mas ainda está tudo muito embrionário. Em relação aos cursos, a esse modismo agora da teoria da prosperidade, o que você tem a falar? Resolve realmente? Funciona? Eu acredito que o pensamento positivo é legal, mas se ele estiver dissociado do pragmatismo da ação, ele não nos leva a lugar nenhum, né? Então, eu acho que é legal você pensar positivamente, que você pode, isso te dá, né, uma autoestima legal, para você até ter energia, para você ir em frente, mas isso só dura até a página 2. Eu vejo que falta planejamento. Se você não tem... Tem uma pesquisa que foi apresentada num fórum já faz um bom tempo, do Rancharan, que ele diz que a gente é ótimo em planejar. O nosso grande problema é a execução. A gente faz planejamentos maravilhosos, o brasileiro então falta foco. Falta foco, disciplina e priorização para a execução. Não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque os recursos são limitados. Então, a gente precisa estabelecer aquelas metas crucialmente importantes para cada empreendimento, para cada projeto, para que a gente dê para as pessoas os recursos necessários, defina qual é a responsabilidade de cada um, qual é o prazo. A gente tem muito problema, o brasileiro, com indicadores. Né? Quando você coloca indicador para as pessoas, opa, né, já ficam com medo. Você avaliado. A coisa só funciona na execução se tiver indicadores. O que você não mede, você não consegue acompanhar. Um coach pode ajudar? Tem que mensurar. Um consultor, um coach pode ajudar, né, para você atingir esses objetivos? Pode ajudar sim. As ferramentas do coach são ferramentas muito poderosas mesmo, muito importantes para descobrir as potencialidades. O coach não vai fazer para você. Né? O coaching vai te ajudar a descobrir talentos que nem mesmo você sabe que tem, através de ferramentas que o coach propicia, né, das perguntas certas. Ele vai conseguir descobrir isso e traçar um plano com você e fazer esse acompanhamento, estabelecer indicadores e tal. Mas essa atitude, ela é pessoal e intransferível, né? É você que tem que tomar o rumo da sua própria vida, estabelecer suas próprias metas, seus próprios indicadores e ter foco e disciplina na execução. Porque planejar é legal, é importante, é necessário. Mas se você não tem foco e disciplina na execução, esse planejamento não vai te levar ao sucesso. Quais os livros que você indicaria para quem quer dar um up aí na sua carreira profissional? Olha, tem um livro, eu não vou saber te dizer, são 3 autores, eu não vou saber, mas chama As 4 Disciplinas da Execução. Né, que ele te dá exatamente essa visão de como você fazer para você planejar, mas para você estabelecer as metas que são crucialmente importantes, como você vai fazer para estabelecer indicadores. Você pode usar o BSC, tem um monte de livro que fala do Balance Scorecard, né? O BSC, que é uma ferramenta muito legal que você pode utilizar para fazer monitoramento desses indicadores, das tarefas. Você pode usar isso para você pode usar isso na sua empresa, né? A consultoria é legal, né? Mas você tem que saber o que você quer, porque às vezes a empresa, né, o empreendedor, ele chama um consultor e ele não sabe muito ainda o que ele quer. E ele acaba jogando dinheiro
pelo ralo, porque e aí ficando frustrado. Essa que é a questão que me angustia. Como que a gente sabe o que a gente quer? Qual seria, assim, os passos iniciais, os sinais, os sintomas de que, sei lá, a gente tem ali um talento, uma competência que precisa ser desenvolvida? É alguém que diz? Pois porque o coach, você falou que ele enxerga o que a gente às vezes não consegue enxergar. O teste vocacional ainda funciona? Gostei, Jônia. Olha, o teste vocacional está cada vez mais em desuso. Oi, tá vendo? Puxa vida, olha, minha última salvação. Tá vendo? A gente, até nisso a gente tem que se adaptar, né? Exatamente. Porque, veja, hoje você escolhe uma faculdade, a faculdade não define sua profissão. Uhum. Quero agradecer a presença de todos aqui dessa bancada, Vitor Gavirati, Tânia Brandão, que já foi dessa casa também, né? Matando a saudade. E Jônia Kedman, minha colega de TV Cultura do Amazonas, ainda Elvis Braga, daqui a pouquinho ele vai entregar a arte dele à nossa convidada e a você, logicamente, por ter aceito o nosso convite. Você tem 30 segundos para as suas considerações finais. E se você puder também falar um pouquinho o que a Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas tem a oferecer aos seus associados e também às pessoas que estão assistindo neste momento o Roda Viva Amazonas. Então, muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Adorei esse papo aqui. Nós também. A Associação de Recursos Humanos está aqui no Amazonas há 18 anos. A nossa missão é exatamente disseminar conhecimento sobre o mundo do trabalho, né, ser um elo de aproximação entre esses atores do mundo de trabalho para melhorar empresas, melhorar pessoas e também melhorar organizações, né, porque são as pessoas que fazem tudo o que acontece nas organizações ser sucesso ou ser fracasso. Né? Então, a gente precisa ter as pessoas no centro do negócio e para ter as pessoas no centro do negócio, a gente tem que cuidar muito bem delas. E agora sim, Elvis Braga, sua arte em tempo real, vai entregar uma caricatura à nossa convidada. Olha que linda! Gente! Ficou linda. Olha, ficou mais bonita do que eu. Você foi bem generoso, viu? Muito obrigada, muito obrigada. O Roda Viva Amazonas vai ao ar todas as quintas, às 10h30 da noite. E eu, claro, espero você. Uma ótima noite. Até a próxima semana.